Temendo o aumento da pressão na fronteira e ameaças do regime de Nicolás Maduro, o governo brasileiro acusa Estados Unidos de mentir sobre a discussão entre o presidente dos Estados Unidos e Lula relacionado a uma solução para a Venezuela, com Nicolás Maduro deixando um recado aos Estados Unidos sobre uma grande parceria com o Irã que visa afastar a influência americana daquele país e também deixa um recado a Lula para que não se atreva a permitir ações militares do seu país ou de nações vizinhas contra a Venezuela a partir das fronteiras de Roraima. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe a sua curtida. Nos últimos meses, as relações entre Brasil e Venezuela têm se tornado mais tensas, em um cenário marcado por acusações, ameaças e preocupações com a estabilidade regional. O ditador Nicolás Maduro tem ampliado suas críticas ao governo brasileiro, acusando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de conspirar com os Estados Unidos para desestabilizar o regime venezuelano. Em contrapartida, o governo brasileiro tem mantido uma abordagem cautelosa, apostando no diálogo e evitando confrontos diretos com o regime vizinho. A ausência de um posicionamento mais contundente do Brasil em relação às violações de direitos humanos e repressão política na Venezuela tem gerado críticas internas e externas. A visita recente de Joe Biden ao Brasil trouxe expectativas de que o tema venezuelano fosse discutido, mas não houve menção pública a esse assunto nos encontros oficiais. Segundo fontes do Itamaraty, a decisão de evitar o tópico foi estratégica, priorizando discussões sobre comércio, mudanças climáticas e outras questões bilaterais. Ainda assim, analistas apontam que a postura de Lula pode ser interpretada como fraqueza diante de Nicolás Maduro, que utiliza retórica agressiva para fortalecer seu poder interno e desviar a atenção da crise humanitária que assola seu país. O governo venezuelano enfrenta críticas internacionais pelo uso de táticas de intimidação contra a oposição e pelo colapso das instituições democráticas. Maduro intensificou recentemente sua cooperação com o Irã, assinando quase 300 acordos que abrangem áreas como energia, transporte, tecnologia e, sobretudo, desenvolvimento militar. Esse movimento foi celebrado por Maduro como um marco de um novo patamar nas relações entre os dois países. No entanto, a parceria militar com o Irã gera preocupações não apenas nos Estados Unidos, mas também em países vizinhos como o Brasil. Entre os acordos mais alarmantes está a transferência de tecnologia militar avançada do Irã para a Venezuela. Isso inclui drones de ataque, como o Mohajer 6, que possui capacidade de realizar ataques de precisão em alvos terrestres, além de mísseis balísticos com alcance significativo. Esses armamentos têm o potencial de atingir infraestruturas estratégicas no Brasil, como usinas hidrelétricas, bases militares e até centros urbanos em caso de um conflito regional. A aliança com o Irã, no entanto, vai além da questão militar. O regime iraniano, conhecido por armar e financiar grupos considerados no Oriente Médio, como o Hezbollah, utiliza parcerias internacionais para expandir sua influência. A Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, se tornou um ponto de apoio estratégico para o Irã na América Latina. Essa colaboração pode facilitar a operação de grupos hostis na região, o que representa uma ameaça direta à segurança brasileira e sul-americana. Essa parceria militar e política fortalece Maduro, que utiliza a retórica anti-imperialista para justificar sua aliança com o Irã e reforçar seu controle interno. Em suas declarações, Maduro afirmou que a cooperação com o Irã é fundamental para resistir às pressões externas lideradas pelos Estados Unidos e por seus aliados regionais, incluindo o Brasil. No cenário interno, a repressão contra a oposição na Venezuela continua a gerar indignação internacional. A vitória de Maria Corina Machado nas primárias da oposição foi um marco de esperança para muitos venezuelanos, mas rapidamente se tornou alvo de ataques do regime de Maduro. Machado foi acusada de traição à pátria, um crime grave que pode levar à sua prisão e inviabilizar sua candidatura presidencial.
Essa estratégia de Maduro visa desarticular qualquer ameaça significativa ao seu governo, mantendo o controle sobre as instituições do país. A resposta internacional a esses acontecimentos tem sido limitada. Enquanto países como os Estados Unidos impõem sanções ao regime venezuelano, o Brasil mantém uma postura de diálogo, o que para muitos parece insuficiente diante da gravidade da crise venezuelana. A ausência de uma resposta mais firme do governo brasileiro alimenta críticas de que o país estaria negligenciando seu papel como defensor da democracia e da estabilidade na América do Sul. A análise do contexto atual evidencia os riscos crescentes para o Brasil diante da aliança entre Venezuela e Irã. Os drones Mohajer 6 fornecidos pelo Irã à Venezuela possuem alcance de mais de 200 quilômetros e podem ser usados para ataques de precisão contra infraestruturas sensíveis. Além disso, os mísseis balísticos em posse do regime de Maduro representam uma ameaça ainda maior, com capacidade de atingir alvos a centenas de quilômetros de distância, colocando diretamente em risco territórios brasileiros. A influência iraniana na Venezuela também aumenta a possibilidade de grupos extremistas financiados ou apoiados por Teherã utilizarem o território venezuelano como base para operações na América do Sul. Esses grupos poderiam realizar espionagem, sabotagem ou até mesmo ataques contra países da região, incluindo o Brasil. Somado a isso, as constantes acusações de Nicolás Maduro contra o Brasil e o presidente Lula intensificam o risco de escalada nas tensões diplomáticas e militares. Com uma Venezuela militarmente fortalecida e uma retórica agressiva, o Brasil precisa reforçar sua posição estratégica, fortalecendo suas capacidades de defesa e adotando uma postura mais assertiva no cenário internacional. A aliança entre Venezuela e Irã representa não apenas um desafio para a estabilidade regional, mas também uma ameaça concreta à segurança nacional do Brasil. Para enfrentar esses riscos, o governo brasileiro deve equilibrar sua política de diálogo com medidas práticas que protejam seus interesses estratégicos e reafirmem seu compromisso com a paz e a democracia na América do Sul. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações e até o próximo vídeo.